E aí, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma Acorda Brasil, redes sociais aqui embaixo. Se inscreve, dá joinha, compartilha esse material. A gente está aqui tentando fazer uma nova conscientização nesse país, porque o negócio tá difícil, bicho. Tá difícil demais, cara. Eu tenho uma seguinte filosofia. Se você tem um funcionário de uma empresa que ele não consegue fixar-se em nenhum trabalho, o cara fica pulando de empresa em empresa, de empresa em empresa, de empresa em empresa. Alguma coisa de errado acontece com essa pessoa. O cara que não consegue se firmar numa empresa. Da mesma forma, uma empresa que não consegue manter um bom profissional, um bom quadro de profissionais que vive trocando, vários funcionários passam por aquela empresa aí, e nenhum fica muito tempo, alguma coisa muito errado tem com essa empresa. Essa é a minha filosofia, meu jeito de ver esse negócio. Então, colocando isso para a política, eu acho essa questão do presidente Bolsonaro ter perdido um monte de gente que começou com ele na campanha. Tem alguma coisa muito estranha nisso daí. Eu tenho participado de alguns debates no Facebook, onde várias pessoas têm argumentado esse tipo de coisa, e várias pessoas agora estão xingando aqueles que antes eram os queridinhos, né, do reduto bolsonarista. Deixa eu colocar meu desktop aqui para vocês, para mostrar aqui rapidinho o que eu quero falar nesse programa de hoje. De amigo a inimigo, 10 nomes que entraram para a lista de desafetos de Bolsonaro. E eu já sei que vai ter gente que vai falar a mesma coisa. Não, mas esses são todos traidores. Antigos aliados do presidente tem dois do aqui, do presidente Jair Bolsonaro passaram a ser inimigos dele. Rapaz, cara, como é que o cara escreve um negócio e não tem uma revisão, bicho? O pessoal da Gazeta do Povo, acorda, rapaz. Vamos lá. Antigos aliados do presidente Jair Bolsonaro passaram a ser inimigos dele em poucos meses. O governo nem bem tinha começado os trabalhos no Palácio do Planalto e uma crise envolvendo áudios vazados e um dos filhos de Bolsonaro, Carlos, derrubaram o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. Ele era tido como um homem de confiança do presidente. Depois disso, a lista de desafetos só aumentou. Uma coisa interessante é que, em grande parte desse pessoal que saiu do reduto, né, de apoio ao presidente Bolsonaro, está falando que o problema está nos filhos. Então, veja bem, se uma pessoa fala uma coisa, tudo bem, pode ser que essa pessoa esteja realmente com amargura no coração, ou despeitado, ou querendo o poder, ou duas pessoas falando a mesma coisa. Peraí, será que é isso mesmo? 3 pessoas falando a mesma coisa, 4 pessoas falando a mesma coisa, já é caso para você parar e pensar, para um pouquinho, vamos colocar aqui um pé no freio e vamos ver se realmente existe algum fundamento isso que estão falando. Então, presta atenção, vamos voltar para o desktop, que eu quero mostrar para vocês agora aqui. Gustavo Bebiano. Então, o braço direito, eu falei Carlos porque aqui em cima tem, não, lá embaixo tem o nome do Carlos Bolsonaro. Então, o braço direito de Jair Bolsonaro, Bebiano, foi presidente nacional do PSL e responsável pela distribuição dos recursos do partido durante as eleições de 2018. A distribuição era de 2 tipos, territorial e por critério pessoal. Quando você decide para que candidato vai o dinheiro? A minha participação era na distribuição territorial, além da função cuidar da chapa do presidente e vice-presidente, afirma Bebiano. Em entrevista à Gazeta do Povo, o ex-ministro ressaltou que o motivo pelo qual foi demitido foi única e exclusivamente por implicância do Carlos. Foi aí que eu vi o nome do filho do presidente. E do Eduardo, e não as denúncias de irregularidade na distribuição de verbas. Marca aí. Depois de um longo desgaste com os filhos do presidente, a posição de Bebiano no governo ficou insustentável quando foi chamado de mentiroso por Carlos Bolsonaro e decidiu divulgar áudios de conversas com o presidente. Bebiano acabou demitido no dia 18 de fevereiro e se desligou do PSL oficialmente em junho. O outro aqui, Luciano Bivar, o ex-presidente do PSL e Bolsonaro estão em crise há meses
Esse artigo aqui, ele foi escrito, deixa eu ver quando. Só um instantinho, gente. 5 de janeiro de 2020, tá, gente? Já tem quase 6 meses aí que esse artigo foi escrito. Luciano Bivar, vamos lá. De novo. O presidente do PSL e Bolsonaro estão em crise há meses e a queda de braço dentro do partido continua intensa, com suspensões e ameaças de expulsão. A gota d'água no relacionamento entre Bolsonaro e Bivar foi um vídeo em que o presidente da República aparecia afirmando que o deputado estava queimado pra caramba. A crise se aprofundou de tal forma que Bolsonaro se desfiliou do PSL e criou um partido próprio, o Aliança pelo Brasil. O PSL rachou entre as alas bolsonarista e bivarista, e aí o senador Flávio Bolsonaro, olha só, então presidente do... o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, também deixou a sigla como Aliança pelo Brasil. Não está registrado, está 2 vezes registrado. Os cabras são loucos, bicho, não tem revisão nesse texto não. Formalmente no TSE, pois precisa de 500 mil assinaturas de apoiadores, os bolsonaros que deixaram a legenda estão sem partido no momento. Vários deputados federais esperam uma brecha ou a expulsão para se juntar ao presidente no novo partido. Vamos lá, de novo, Alexandre Frota, já sei que vai ter gente que vai dizer, Alexandre Frota é um idiota, não sei o quê. Pode até ser, mas é um idiota que tem mandato, que tem mandato eleitoral, que se elegeu, que é deputado, que poderia ajudar Bolsonaro nesse momento. Vamos lá, vamos para frente. Frota foi expulso do PSL em agosto depois de criticar abertamente Bolsonaro nas redes sociais. Olha só que confusão, cara. O PSL expulsou o Frota e aí depois o próprio Bolsonaro expulsou o Frota porque o Frota tinha feito críticas a Bolsonaro. E aí, em seguida, o próprio Bolsonaro cria confusão dentro do partido e aí sai do partido também. O deputado era contra a nomeação de Eduardo Filho no 03 do presidente, olha só, de novo, o filho do presidente aí no olho do furacão, para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Realmente isso aí foi um absurdo, cara. Bolsonaro, eu me lembro na época, teve gente que chegou falando para mim no Facebook, não, mas é isso mesmo, cara, tem que botar o filho dele porque ele é amigo do Trump, o Trump é presidente dos Estados Unidos, então tem que botar o filho dele como embaixador. Cara, que mistura louca, bicho, não tem nada a ver, cara. Você tem que botar alguém com preparo, alguém com base, com fundamentos para ser o embaixador do país na maior potência mundial. Você vai botar porque é filho, cara, não tem nada a ver, isso é loucura. Loucura total. Eu aqui no canal fui contra isso e muitos outros que apoiaram o presidente Bolsonaro durante a campanha também foram contra. Eu me lembro que o Nando Moura também foi contra isso. Vamos lá, vamos voltar. Foi, né, contra a nomeação de Eduardo, filho 03 do presidente, para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos e se absteve na votação do segundo turno da reforma da Previdência. Também trocou farpas com Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo. Esse também é outro idiota, Olavo. Depois de fazer parte da tropa de choque do presidente, Frota acabou entrando para o PSDB e hoje é um dos maiores críticos do governo. Joyce Hasselman, já tem gente que vai dizer, mas não sei o que, a Peppa Pig, aquela coisa toda. De novo, aquele negócio. Quando você tem uma empresa que não consegue segurar funcionários, tem alguma coisa errada com essa empresa. A ex-líder do governo no Congresso, antes bolsonarista de primeira ordem, foi removida do cargo pelo presidente na crise que rachou o PSL. Ela apoiou o delegado Valdir como líder do partido na Câmara, enquanto Bolsonaro tentava dar ao filho Eduardo a liderança. De novo, filho do presidente no meio da muvuca, da confusão. Eita! Depois disso, ela entrou em atrito direto com os filhos do presidente. Joyce os acusou de conduzirem uma milícia digital para atacar opositores do governo. General Santos Cruz, alvo da ala ideológica do governo, recebeu inúmeras críticas de Olavo de Carvalho. De novo, esse senhor misturando as coisas. Agora, interessante, bicho, que uma coisa que eu sou constantemente acusado aqui, e esse é o mesmo argumento que o pessoal colocava
com relação, quando eu bati no PT. Não, tu não mora no Brasil, tu mora no Canadá, o que, é que tu quer fazendo, se metendo com as coisas do Brasil? Era constante isso, da turma, né, das pessoas do lado mais à esquerda. Agora eu estou ouvindo o mesmo argumento de pessoas também que apoiam o Bolsonaro. Não, tu mora no Brasil, tu não mora no Brasil mais, o que é que tu quer se metendo com isso? É a mesma coisa. E aí eu fico pensando, Olavo de Carvalho mora no Brasil por acaso? O Olavo de Carvalho mora na Virgínia, mas eu não vejo ninguém desse pessoal que apoia o presidente Bolsonaro usando esse argumento com ele. Não, peraí, tu mora aí na Virgínia, o que, é que tu quer se metendo com as coisas aqui no Brasil? Fica por aí mesmo na tua Virgínia. Por quê? Porque ele fala a favor, então, quer dizer que se falar coisas que você pode, que você gosta de ouvir, eu posso falar mesmo não morando no Brasil. É isso? Vai tomar banho, cara. Eu falo o que eu quiser. Então, vamos lá. Continuando aqui. Também, ele acabou demitido por falta de alinhamento político ideológico, né? E aí continua. Também pesaram contra ele os problemas de articulação do Planalto com o Congresso, já que Santos Cruz era um dos responsáveis por essa função. O general foi demitido da Secretaria de Governo em 13 de junho. Ele teria sido uma das vítimas do gabinete do ódio. E aí esse gabinete do ódio, segundo o que se consta, o Carlos Bolsonaro, que foi eleito vereador no Rio de Janeiro, mas pediu licença do cargo de vereador, foi para Brasília, tem um gabinete no Palácio do Planalto, e segundo o que se diz é que ele é o que é o chefe do gabinete do ódio, ele é que planta, ele é que coordena essas milícias digitais. Inclusive, várias trapalhadas no Twitter já aconteceram com o tweet do presidente Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro é que estava, na verdade, por trás disso. Vamos lá. O ex-ministro evita fazer comentários sobre o governo ou o presidente. Santos Cruz foi convidado a participar de audiência pública na CPI das fake news no dia 26 de novembro e classificou Olavo de Carvalho como um vigarista profissional. Realmente esse senhor aí é um vigarista mesmo, viu? Acaba foi para os Estados Unidos e ficou devendo dinheiro de imposto nos Estados Unidos, pedindo vaquinha para o povo para pagar a dívida dele de imposto. Que loucura, bicho. Como é que o cara vai morar num país que não é o dele e aí chega lá e ele não... Eita, rapaz, é louco, louco, louco. Delegado Valdir, esse aqui é outro. O Planalto articulou a queda do deputado da liderança do partido na Câmara para substituí-lo por Eduardo Bolsonaro. De novo, bicho, filho do presidente, de novo na confusão. Valdir pertence ao grupo que apoia Luciano Bivar, presidente nacional do PSL. Em meio à crise da guerra de listas de apoio, Valdir decidiu deixar a liderança que foi assumida por Eduardo. Vamos para frente. Wilson Witzel, já tem gente que vai dizer aí, não, mas não sei o que esse cara aí, olha só, o Bolsonaro disse, minha vida virou um inferno após a vitória de Witzel. Apesar de terem bandeiras parecidas, a crise em torno do caso Marielle implodiu a relação dos dois. Bolsonaro acusou o governador do Rio de conspirar contra ele ao vazar informações para a matéria do Jornal Nacional da Rede Globo, que cita o porteiro do condomínio onde o presidente e um suspeito moram. O presidente também acusa Witzel de estar de olho na presidência da República em 2022. A desavença começou em setembro. João Dória, esse é famoso. Durante a campanha de 2018, o slogan Bolsodória ajudou o governador de São Paulo a conquistar o cargo. Aí também esse é outro picareta, viu, pelo jeito, porque ele agora disse que não, que eu não tenho nada a ver com o Bolsonaro, não. Eu não me misturei com ele na campanha. Cara, estão pegando a tua cara, Dória. Então o pilantra também é putas grilho. Olha só, ajudou o governador de São Paulo a conquistar o cargo. A amizade não é mais a mesma desde a eleição, já que a competição entre Dória e Bolsonaro já é por 2022. O presidente chegou a ameaçar transferir a Fórmula 1 de São Paulo para o Rio de Janeiro, mas isso foi antes de brigar com o Wilson Witzel. Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro. Que loucura, eu lembro dessa confusão aí. Queria tirar a Fórmula 1 para botar no Rio, agora já brigou com o governador do Rio, vai botar onde? Leva para o Ceará, cara. Leva... No Ceará não pode, porque o governador também é desafeto dele. Vamos lá, vamos de novo. Leva para Minas, pronto, Minas. Paulo Marinho. Paulo Marinho é o empresário que ajudou a eleger Bolsonaro e agora pretende colocar Dória no Palácio do Planalto. É primeiro suplente de Flávio Bolsonaro no Senado. O afastamento teria começado logo depois da eleição em outubro de 2018. Marinho
é o atual presidente do PSDB no Rio de Janeiro. Está faltando gratidão ao governo do capitão, disse Marinho em entrevista à época. Ele criticou também a influência negativa dos filhos do presidente no governo. Olha aí, mais um que critica a influência negativa dos filhos do presidente. Major Olímpio, líder do PSL no Senado, Major Olímpio afirma que não tem nada contra Jair Bolsonaro. A crise, nesse caso, foi causada principalmente pelo atrito com os filhos do presidente. De novo, cara! De novo! Será que você não consegue ver, presidente, que esses seus filhos são... Putz, grilo, cara, que negócio de louco, bicho. Que patotinha, hein? Olha só. Carlos Bolsonaro chamou o Olímpio de bobo da corte, que respondeu pedindo a Bolsonaro para internar o filho numa clínica psiquiátrica. Esse mesmo Carlos, é o que eu falei, que é vereador pelo Rio de Janeiro, pela cidade do Rio de Janeiro, mas está em Brasília, o vereador federal. Também disse que uma armadilha foi criada pelos filhos do presidente Flávio Bolsonaro. Para mim acabou, não existe. Disse Olímpio, a crítica foi causada pela intervenção de Flávio para acabar com a criação da CPI da Lava Toga. Olha só, Flávio Bolsonaro queria acabar com a CPI da Lava Toga. Vocês aí, bolsonaristas, que estão agora metendo pau no STF, em ministros do STF, que eu também acho que tem um monte de ministros aí do STF, pelo menos uns 4 que não vale nada, mas esse é assunto para outro vídeo. Vocês que estão metendo malho nesses ministros do STF, saibam que a CPI Lava Toga, que poderia investigar coisas como, por exemplo, o depósito da mulher do Dias Toffoli na conta dele, movimentação financeira irregular e atípica na conta da esposa do Gilmar Mendes. Quer dizer, essas coisas que poderiam ser investigadas na Lava Toga, na CPI Lava Toga, Flávio Bolsonaro articulou para acabar com essa, para não deixar que essa CPI acontecesse. Olha só, cara, que deveria investigar ministros do Supremo Tribunal. Também foi chamado de desafeto por Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, Flávio Bolsonaro, e a gente sabe por que ele não quer que os ministros do STF sejam importunados, porque ele pode vir a precisar desses senhores. Então é aquela história, uma mão lava a outra, sabe como é que é, né? Um ajuda o outro, eu te ajudo aqui, tu me ajuda ali, ó. Eu vou ser contra aqui essa criação dessa CPI, dessa investigação, vamos abafar esse negócio, vamos deixar isso para lá. Não importa se a mulher do Gilmar Mendes está movimentando milhões e milhões, não importa se a mulher do Dias Toffoli banca as despesas dele, não importa, não importa. Eu vou abafar isso aqui porque eu também posso precisar de você amanhã, porque afinal de contas tem um negócio aí rolando lá no Rio de Janeiro com relação às rachadinhas e tal, aquele negócio. Então a gente se ajuda, eu te ajudo, tu me ajuda e fica por isso mesmo. Flávio Bolsonaro está no miolo desse negócio. Eita, rapaz, eu vou te contar, viu? Terminou aí essa matéria. Mas aí o que acontece é o seguinte. Eu estava comentando no Facebook sobre essa questão do presidente agora estar chamando pessoas que estavam no olho do furacão da corrupção, até 2 anos atrás. E aí me disseram o seguinte, não, mas ele precisa de apoio parlamentar. E aí outra pessoa disse, não, mas ele não é, esses que estavam com o presidente, eles não eram confiáveis. Aí eu quero mostrar uma foto para você aqui e quero lhe perguntar o seguinte. Cadê a foto, gente? Eita, nós. Cadê a foto? Não salvei, não? Tá aqui, salvei sim. Deixa eu mostrar para você aqui. Um cabra que está por trás dessa cena aí, que é o dono desse apartamento onde essas malas, caixas de dinheiro estavam sendo guardadas. Acaba que inclusive foi preso. Gedel Vieira Lima. Esse cabra é confiável? Responda, honestamente. Um cara desse é confiável? Um cara desse inspira confiança para você? O cara foi preso,
acusado de estar nessa confusão, e eu fico me lembrando, não vou procurar aqui, porque esse vídeo já está com mais de 20 minutos, eu não quero que fique pior ainda. Mas Bolsonaro, em várias entrevistas, disse que não ia compactuar com esse tipo de coisa. Ele disse o seguinte: se eu tiver que governar e eu tiver que me aproximar de gente que está envolvida nesse tipo de sujeira aí, eu prefiro nem entrar. Ele falou isso. Procure aí no YouTube que você vai ver vídeos dele falando isso. Pois agora ele está junto com esse cara. O indicado desse cara é que vai ocupar um cargo de chefia no Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, uma coisa assim, o nome eu não lembro agora. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. Isso daqui. Esse cara é confiável? Valdemar Costa Neto. Bolsonaro vai entregar a presidência do Banco do Nordeste ao PL de Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto foi condenado no Mensalão. Isso é ser confiável para você, amigo? Será possível que você não consegue ver que tem alguma coisa errada nisso? Que tem alguma coisa muito errada nisso? Muito. Se você não conseguir ver, ou você é louco, ou você é mal intencionado. Desculpa lhe dizer, quero falar para grandes amigos que eu tenho lá em Fortaleza. Pastores, amigos meus, que parece que não conseguem enxergar uma sequer falha de caráter nessa família Bolsonaro. Cara, pelo amor de Deus. Gente, redes sociais mais uma vez aí. Manda crítica, pergunta, sugestão, material pra gente comentar. Enfim, você faz a pauta dessa bagaça. Preciso ir embora trabalhar. Tchau, gente! Até o próximo Acorda Brasil!